Oi, gente. Então, falar um pouquinho aqui sobre um assunto importantíssimo para todos nós, principalmente nos dias atuais, que é economia. Mas calma, que eu vou provar que dá para entender economia muito bem, ok? Bom, então, neste vídeo eu vou abordar a política monetária e esclarecer alguns pontos fundamentais aí sobre o tema e que geram muitas dúvidas na maioria das pessoas, né? Como o Banco Central funciona, como ele faz para emitir papel moeda, o dinheiro, né? Qual a relação disso com a inflação? O que é essa famosa taxa Selic, a taxa básica de juros, né, a taxa básica da economia. E são dúvidas que precisam ser esclarecidas. Né? Todo cidadão precisa ter um entendimento claro de como funciona o sistema econômico. Tá? E, gente, economia não tem que ser difícil, ok? Eu sei que é um problema aí de acesso ao conhecimento em economia, um problema de didática, né? Mas estamos aí para mudar isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiramente, é necessário a gente esclarecer o principal componente disso tudo, que é a moeda, o dinheiro, né? Então, o que é de fato a moeda? Bom, bem rapidinho aqui, vamos imaginar um ambiente econômico onde há comércio, onde há trocas voluntárias, mercado, né? Tipo um escambo. E divisão do trabalho, tá? E aí suponha que eu seja um desses comerciantes e eu produza batatas, tá? Eu só produzo batatas. E aí tem um outro cara que produz sapatos e um outro cara que produz pães, né? E aí eu tenho ali uma produção total de 1,5 kg de batatas. E eu quero trocá-las por sapatos. Eu quero um par de sapato. E aí eu vou oferecer ali uma quantidade em batatas, que é a quantidade do meu trabalho ali inserido, que eu acho justo, que eu acho que vale um par de sapato, tá? E aí eu ofereço ali 1 kg de batatas. Bom, mas acontece que o cara dos sapatos sequer tem interesse em batatas, tá? Mas ele tem interesse em pães, né? E aí coincide que o cara dos pães, ele tem interesse nas minhas batatas. E não só isso, ele aceita 1 kg de batatas em troca de uma quantidade em pães que supre, que é exatamente a quantidade que o cara dos sapatos pede em troca de um par de sapato, né? Aí vamos supor que seja 1 kg de pão, tá? Bom, e aí fechou, resolvemos o nosso problema, né? Aí o Estado, ele aparece com esse componente, uma espécie de documento, que é o papel moeda, que ele emitiu, né, a fim de viabilizar essa transação, tá, de facilitar essa economia. Então, a nossa economia, nesse exemplo, se baseia, ela é composta totalmente por esses três agentes econômicos. Tá? Então, todo o papel moeda que o Estado, nesse caso o Banco Central, emitir, vai ter o intuito, né, vai ser direcionada para resolver o problema dessa sociedade, dessa economia, tá? E essa quantidade que o Estado, que o Banco Central emite, a gente chama de base monetária, que é todo o montante, né, disponível para isso. E aí, bom, aí vamos supor que seja uma nota só, tá? R$ 1, tá? Aí ele coloca nas minhas mãos e ele garante que o cara dos sapatos vai aceitar essa nota em troca de um par de sapatos. E ele garante também pro cara dos sapatos que o cara do pão vai aceitar, enfim, todo mundo confia porque afinal de contas é o Estado, né? E daí, eu faço isso, levo a nota, pego o meu par de sapatos, o cara dos sapatos leva pro cara dos pães, e daí o dinheiro, ele funciona como meio de troca, mas mais precisamente, ele faz, por exemplo, nas minhas mãos, né, ele faz de mim uma ponte pro cara dos sapatos e o cara dos pães, tá? E nas mãos do cara dos sapatos, faz dele uma ponte para mim, pro cara dos pães, e assim segue, tá? Bom, feito isso, eu dei pro cara dos sapatos, ele deu pro cara dos pães, né? E o cara dos pães deu para mim e pegou 1 kg de batata, tá? Bom, como eu disse, eu tinha 1,5 kg de batata. E feita essa transação, esse ciclo, eu tenho agora meio quilo. Mas o dinheiro voltou para mim. Esse R$ 1 voltou para mim. E, e daí vamos supor que o cara dos sapatos, ele ainda tem um par de sapatos e o cara dos pães ainda tem 1 kg de pão, tá? Então, eu posso ainda trocar esse R$ 1 por um par de sapatos, tá? Mas se eu fizer isso, o que acontece? Ó, troquei por um par de sapatos, dei o R$ 1 pro cara dos sapatos, ele levou pro cara dos pães, pegou 1 kg de pão, tá? Mas o cara do pão, quando voltar para mim, de novo, ele esperando trocar esse R$ 1 por 1 kg de batata, ele não vai ter 1 kg de batata, tá?
ele vai se frustrar, porque eu não tenho mais. Eu não tenho condições, eu estou no meu limite, não consigo produzir mais. Eu tenho meio quilo, tá? E aí, como eu disse, gera uma frustração, acaba gerando uma desordem, um desequilíbrio na economia. E o dinheiro, ele acaba perdendo, ele falha no seu propósito de resolver esse problema de transação, né? E aí, o cara dos pães, ele vai querer cobrar mais pelos seus pães para compensar esse, esse dinheiro que não vale mais tanto para ele, perdeu o poder de compra nas mãos dele. Tá? Então ele vai querer cobrar mais para poder comprar 1 quilo de batata, porque ele quer 1 quilo de batata, certo? E isso é inflação, tá? Bom, esse desequilíbrio nos preços, né, essa necessidade de aumento generalizado, enfim. E daí o que acontece? O que a gente pode fazer? O que o Estado vai fazer para resolver isso, tá? Ele pode fazer com que eu produza mais, tá? Porque agora, como voltou para mim esse dinheiro e eu tenho meio quilo de batatas e a mesma nota, né? Que antes valia 1 quilo de batata, um par de sapatos e 1 quilo de pão, agora eu não tenho mais 1 quilo de batata para oferecer, ele poderia fazer com que eu produzisse mais, mas eu não consigo produzir mais, ele não consegue fazer isso. Então, ele vai simplesmente tirar esse dinheiro de mim, metade desse dinheiro, tá? Então, se R$ 1 valia 1 quilo de batata, se eu tirar metade, 50 centavos vale meio quilo, tá? E essa proporção se mantém e não vai acontecer essa desordem, esse desequilíbrio na economia, tá? Bom, os preços vão se manter. Então, agora, essa é, né, como eu disse, ele vai manipular essa base monetária, tá? De modo a resolver esse problema. Ou ele vai diminuir essa base monetária, tirar dinheiro de circulação, ou vai aumentar, tá? Bom, é isso que ele faz hoje, tá? Basicamente. Mas voltando para a realidade, para os dias de hoje, como que o Banco Central faz, né? Até os anos 70, ele, para emitir ou para aumentar essa base ou diminuir essa base, ele se baseava na quantidade de ouro, né? Era o padrão ouro. Então, o ouro ele tem um valor social, tá? Então, se ele aumentava, entendia-se que era como se eu tivesse aumentado a minha produção de batata, tá? Então, entendia-se que isso era um padrão seguro, tá? Uma base segura para poder emitir moeda, certo? Bom, só que a partir dos anos 70, o Estado ele não usa mais o ouro como base, tá? Ele vai usar um trabalho futuro, um valor futuro, tá? Então, ele vai, sempre que ele emitir, que ele julgar necessário emitir moeda, imprimir dinheiro, ele vai assinar um documento, né? Que a gente chama de título público, tá? Que é o título da dívida. Por que dívida? Porque nesse documento ele vai assinar, ele vai se comprometer a pagar uma dívida, tá? Ele emitiu ali uma quantidade de dinheiro, então ele se compromete a pagar aquela mesma quantidade com juros para o próprio Estado, tá? Então ele leva para a Casa da Moeda, que é a que imprime o dinheiro, e faz isso, tá? Bom, e daí o que acontece? Ele faz isso até o final dos anos 80, o foco era a base monetária, tá? Porque a base monetária, ela se divide em duas partes, né? A parte que é a parte que está circulando na sociedade, tá? Para as transações, e também o dinheiro do povo nos bancos, tá? É disponível ali para empréstimo, para circular. E uma parte fica no Banco Central, que são os depósitos dos bancos comerciais, tá? Então, o Banco Central, ele também funciona como banco dos bancos, tá? Então, esses depósitos são divididos em depósitos voluntários, tá? E depósitos compulsórios. O que são os depósitos compulsórios? O banco, ele tem uma capacidade de criar dinheiro, né? Que a gente chama de multiplicador bancário. Então, o cara vai lá, deposita um dinheiro, o dinheiro fica ali parado, e é muito tentador para o banco fazer com que aquele dinheiro circule para gerar lucro, tá? Então ele vai emprestar para outras pessoas, enfim, isso acaba, isso vai gerando dinheiro, né? Dinheiro fictício, né? Então isso é um risco para a economia, pode trazer sérios problemas, né? Então o Banco Central ele vai
regrar isso aí, tá? Então, todos os bancos têm um compromisso, têm uma obrigação junto ao Banco Central, que é manter um depósito, tá? Para poder segurar esse dinheiro que eles têm, né, em mãos, para fazer com que eles não multipliquem tanto, tá? Então, esse é o depósito compulsório. E isso é todo dia, você tem um limite lá para ser depositado. O que acontece? Como eu disse, até os anos 80, existia o foco, né, era o controle na base monetária. Tá? Então, através dos títulos públicos, tá? O Banco Central ele emitia esses títulos para poder imprimir dinheiro, poder emitir mais dinheiro. Na verdade, hoje em dia não se imprime mais dinheiro, né? Porque já existe uma quantidade suficiente de dinheiro e o Banco Central só controla isso, tá? Então, basicamente, ele, para tirar dinheiro de circulação, ele vende títulos, então, para os bancos, né? Ele vende títulos para os bancos, pega dinheiro deles em troca de um pagamento futuro com juros, né, para os bancos. E quando ele quer emitir, colocar dinheiro em circulação, ele compra de novo esses títulos e coloca dinheiro, tá? Bom, mas aí, hoje em dia, o que acontece? A base monetária não faz mais sentido, não é mais suficiente controlar a base monetária, tá? A base monetária é o papel moeda, tá? Emitido, imprimido, né, pelo Banco Central. E por que não faz mais sentido? Porque nós temos meios de pagamento muito importantes, tá? Que não são papel moeda, como os cartões, cartão de crédito e débito. Então, o que o Banco Central faz hoje? Fiquei sem bateria aqui, mas voltamos. Então, como o Banco Central vai fazer? Como ele faz hoje? Bom, a gente viu que os bancos comerciais eles têm uma obrigação de depositar ali diariamente uma quantia no Banco Central. É o depósito compulsório, né? Acontece que nem sempre eles vão conseguir, né? Então, para cumprir com essa obrigação, eles vão buscar entre si, vão fazer empréstimos entre si. O banco que está no negativo vai pedir empréstimo para o que tem dinheiro sobrando, tá? E, como garantia nesse empréstimo, eles vão dar os títulos públicos, os títulos da dívida que eles têm disponíveis, tá? E aí, esse título, eles têm uma taxa de juros dada pelo Banco Central, né? Essa taxa vai influenciar todas as outras taxas do mercado, da economia, porque os bancos vão repassar essa taxa, o banco que precisa pagar, né? Ele vai repassar essa taxa para os seus clientes, nos empréstimos, enfim. E dessa forma, se dependendo da taxa, vai ter uma demanda maior por empréstimos, tá? Vai ter uma expansão dos meios de pagamento ou não, né? E isso acaba alcançando todos os meios de pagamento, tá? Coisa que, manipulando apenas a base monetária, não ocorre, tá? E por isso que é chamada taxa básica de juros, tá? Bom, o Banco Central, ele também intervém, controla esse depósito compulsório, tá? O limite, né? Porque isso também acaba influenciando na taxa de juros. Mas a principal ferramenta, o principal foco é a taxa de juros dessa forma, né? Bom, então eu acho que é isso, né? E espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido esclarecedor mesmo. E fico à disposição aí para qualquer dúvida, tá? E é isso. Até mais. Abraços.